No vídeo de hoje, a gente vai bater um papo sobre exaustão emocional e o impacto dele na nossa vida com o passar do tempo. Fala aqui pra mim nos comentários. Você também tá se sentindo exausta? Há 2 semanas, mais ou menos, eu fiz um vídeo lá no Instagram. Foi um Reels sobre cansaço, sobre desgaste emocional. E o que mais me impressionou foi o número de mulheres que relataram que estavam sentindo a mesma coisa. O número de depoimentos dizendo do quanto elas se sentem esgotadas, exaustas e realmente numa espécie de cansaço crônico. O mais assustador é que nenhuma condição de exaustão ela chega do nada, de supetão, de forma aguda. Normalmente é aos poucos, de forma silenciosa, de forma sorrateira. Você vai se sentindo cansada, vai acordando todos os dias meio indisposta. Nenhum tipo de sono é reparador, você dorme, acorda e você tá sempre naquela sensação de que você tá se arrastando, que você nunca tem energia para nada e que você não consegue de fato descansar de verdade e se sentir revigorada. E nessa fase, a gente tem a impressão que é cansaço mesmo apenas, que a gente só tá precisando dar uma desacelerada, descansar mais um pouco, talvez dormir mais horas. E aí você vai se adaptando e vai se cobrando que, na verdade, você precisa ficar um pouco mais forte, que você às vezes está meio preguiçosa, e não é isso. Nesse caminho da gente se cobrar ainda mais numa situação em que a nossa mente e o nosso corpo tá pedindo socorro, a gente vai se perdendo da gente mesma de uma forma assustadora. E a gente vai, de certa forma, se despersonalizando, porque a gente passa a acreditar que essa sensação de cansaço crônico faz parte da gente e que é normal. E não é só uma sensação de cansaço, porque essa questão dessa exaustão e dessa estafa emocional, ela de fato vai mudando a gente aos poucos. De repente, você se vê parando de fazer as coisas que você gostava, deixando de responder mensagens porque, deixa pra lá, depois eu vejo isso. Não socializa mais com a mesma frequência, não frequenta mais os lugares que você gostava de ir antigamente, não se encontra mais com seus amigos, talvez não tenha a mesma disposição para resolver pequenas questões familiares dentro de casa mesmo. Tenta ser produtiva no trabalho, mas assim, arrastado, de forma arrastada, muito cansada, e vai perdendo o entusiasmo pelas pequenas coisas. Vai deixando de sonhar, vai deixando de projetar, como se fosse cultivando no seu peito um conformismo de que é tudo assim mesmo, a vida é isso mesmo. E é aqui que tem algo bem perigoso que começa a acontecer. Você passa a não perceber, mas você começa a viver no automático. Então você acorda, toma café, se arruma, penteia o cabelo, vai trabalhar, volta, cuida de todo mundo, cuida da casa, cuida dos bichos, cuida dos filhos, cuida do marido, cuida da roupa, cuida de todo mundo, cuida de tudo ao redor. Você só não cuida de você mesmo. E aí vive nesse looping de acordar, apagar incêndio, resolver problema, cumprir as suas obrigações, entregar o que tem de entregar, fazer o que tem de fazer. Mas a verdade é que apesar de parecer que tá tudo certo, que você tá tocando o barco, na verdade, você tá apenas sobrevivendo, com um alto custo. E aí por fora, parece que tá tudo bem. Você sorri nas fotos, o feed do seu Instagram tá super legal, parece que você tá sempre disposta, aparentemente. Quem te pergunta se tá tudo bem, você responde que sim, quando na verdade, você dentro de você, você sabe que você tá apenas aguentando. E aí, nessa atmosfera de manter a rotina em ordem, seguir fazendo o que precisa ser feito, você tenta continuar se cobrando a ser forte, a ser resiliente, a continuar, a produzir. E nesse meio tempo, vai crescendo um vazio enorme dentro do seu peito, porque existe alguma voz dentro da sua alma que começa a apitar e a te alertar que você está desconectada, está completamente desconectada de si mesma. E você sabe qual que é, no meu ponto de vista, uma das piores consequências de um quadro de exaustão emocional? É que você passa a acreditar
que esse cansaço é você. Que você é assim. Que você é essa pessoa cansada, indisposta, que tá sempre se levando ao limite. Você passa a acreditar que deve ser sua personalidade, ou que eu já pensei isso. É que eu tô ficando velha. E aí é assim mesmo. Não, é que depois dos 30, meu, é só daqui pra frente, é só pra trás. E não é verdade. Não é pra ser assim. Porque você não é o seu cansaço. Você não nasceu pra sobreviver aos trancos e barrancos e ir carregando o mundo inteiro nas costas sozinha. Você não nasceu pra viver no modo sobrevivência 24 horas. Você não nasceu pra ter que carregar o peso da responsabilidade que muitas vezes não é só sua. E quando você para tomar consciência disso, quando a gente se dá conta do quão cansadas e esgotadas estamos, a gente tem uma luz de consciência de que não é normal e que as coisas talvez não estejam indo tão bem assim. Porque por trás desse cansaço, dessa exaustão, dessa reclamação constante, desse peso que a gente carrega, existe uma mulher aí dentro. Existe uma pessoa aí dentro que muitas vezes está gritando por descanso ou por ajuda, mas que não está sendo ouvida. E a partir do momento que a gente não é ouvido pelos demais, talvez seja o momento da gente ser ouvida pela gente mesmo. Porque o corpo pede socorro. As doenças começam a aparecer. A mente também adoece. O cansaço e o estresse, eles vão, de certa forma, corroendo a gente por dentro. Despersonalizando a gente. Apagando, sabe? Aquela cor e deixando a atmosfera da sua vida sempre meio cinza. E essa mulher que tá aí dentro, sabe? Aqui, a gente sente aqui, pedindo socorro, pedindo descanso, pedindo um pouco de respeito, ela tá aí dentro, debaixo das responsabilidades, debaixo do cansaço, debaixo das obrigações, debaixo do cuidado com todo mundo. Ela tá aí. Só que ela vai precisar ser resgatada por você. Ninguém vai fazer isso, se não for você. E essa análise interna, cada um de nós vai conseguir fazer sozinho. De parar e se perguntar o que é que tá levando a gente a esse quadro de esgotamento, sabe? E se dar a oportunidade de aprender a descansar. A gente ouve muito, principalmente em Instagram, que, nossa, você tem que malhar todos os dias, aí você tem que fazer uma alimentação completamente saudável, aí você tem que trabalhar, aí assim, sua casa tem que estar impecável. Afinal, né, a sua casa, é o seu lar. Seus filhos têm que estar extremamente educados, fazendo várias atividades extras, fazendo tarefas junto com a mãe, momentos entre cozinhar, lavar, passar. É impossível. É humanamente impossível. A gente precisa enxugar as nossas demandas. Colocar o que é prioridade, entende? O que é prioridade? Por exemplo, eu não tô conseguindo fazer atividade física porque eu tenho um bebê que tem asma e que eu tive que tirar da escola. E eu não tenho nenhuma rede de apoio. Eu vou ficar me martirizando porque eu não tô conseguindo ir pra academia? Não. Não, porque não dá. Às vezes, a nossa janta é o que sobrou do almoço. Ou um pão com presunto e mussarela. E é isso aí que tem, entendeu? E aí, eu vou me descabelar porque teve um dia que não teve janta e comeram pão. Não, ninguém vai morrer por causa disso. Vai ter dias que a minha cadeira de roupa pra passar vai ficar lá. Eu não vou me descabelar e ficar até 10 horas da noite tentando passar roupa, organizar. Não, não. Sabe, colocar prioridade? Porque senão a gente se arrebenta, a gente se esgota, a gente adoece. E depois, para sair disso, é extremamente complicado. Então, comece a colocar hierarquia nas coisas da sua vida, mas não hierarquia só do que está externo, das demandas externas. Nessa hierarquia, o seu descanso e o cuidado com você tem que estar lá em cima, nas primeiras posições.
Porque eu acho que é só dessa forma que a gente consegue despressurizar a nossa cabeça, nossa mente e permitir que a gente descanse e volte a um estado de sanidade, a um estado normal. Se você tem se sentido assim também, me conta aqui nos comentários. Talvez hoje seja o dia de parar de ignorar os sinais. Talvez hoje seja o dia de você parar para se ouvir, para tentar entender o quão exausta e esgotada você tá. Tá, mas Samara, todas as obrigações, todas as demandas que a gente tem na vida, é impossível a gente não se sentir cansada. Sim, e não é disso que eu tô falando. Não é desse cansaço que você deita, dorme e no outro dia você consegue de alguma forma se recarregar, sabe? Eu tô dizendo do acúmulo, da falta de tempo para que você possa ouvir e respeitar a demanda que a tua alma traz de parar um pouco. É sobre isso que eu tô falando. Muitas vezes, você não vai precisar de um final de semana inteiro dormindo, por exemplo. Não é isso. A gente não tá falando aqui de um cansaço meramente físico. A gente tá falando de um esgotamento emocional. E você vai ter que se fazer uma pergunta sincera: em que momento da sua vida, ou qual acontecimento da sua vida, foi o pontapé inicial para que você começasse a se perder de você mesma? Espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma. Um beijo, até o próximo.